Ainda de pé, abramos nossas Bíblias em Efésios capítulo 4. Eu lerei mais uma vez a partir do versículo 17, dessa feita até o versículo 32, e a mensagem será em Efésios 4, 25. Efésios 4, de 17 a 32 a leitura, e a mensagem no versículo 25. Diz assim a palavra do nosso Deus: Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Se é que, de fato, o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Amém. Podeis assentar. Oremos mais uma vez ao Senhor. Senhor Deus, digno de toda adoração, chegamos a esse momento tão aguardado, quando ouvimos a própria voz do Senhor falando conosco por meio do ministro da palavra separado para isso. Ó Deus, por favor, nos convença do pecado e mais ainda do teu perdão e da tua graça, para que vivamos então, ó Deus, como o novo homem que já somos, e assim possamos manifestar a tua verdade cada vez mais em nossas vidas, e mais pecadores sejam atraídos pelo teu amor e pela tua graça, e assim desejem pelo teu Santo Espírito se prostrarem diante de ti, crerem no Senhor e serem salvos pelo teu poder somente. Ó Senhor, fala conosco agora poderosamente, em nome de Jesus Cristo, é que nós oramos. Amém. No filme Questão de Honra, um filme muito famoso por causa de atores como Jack Nicholson e Tom Cruise, uma outra coisa o tornou muito famoso. Uma das cenas mais icônicas de Hollywood. E se você já viu o filme, você com certeza vai se lembrar desse diálogo que eu passo a citar agora. É um diálogo cujo contexto se encontra em um tribunal. O personagem de Jack Nicholson, um comandante do exército, está sendo julgado, está, na verdade, ali dando o seu relato como testemunha, e o advogado de acusação, ou melhor, o advogado de acusação, que era o Tom Cruise, ele, depois de muito insistir em questionamentos ao comandante, ele diz o seguinte:
Você deu a ordem. E o juiz naquele momento fala que o comandante não precisa responder aquela pergunta, porque o personagem de Tom Cruise havia perdido as estribeiras. O comandante diz: eu respondo a pergunta. Você quer respostas? E o advogado diz: eu mereço respostas. O comandante insiste: você quer respostas? E o advogado diz: eu quero a verdade. E o comandante diz então: você não aguenta a verdade. E aí passa a dizer como Tom Cruise ou outros precisavam que aquele comandante estivesse ali, protegendo a nação dos inimigos o tempo todo, querendo atacar os Estados Unidos. Essa cena não é apenas chocante por causa da boa atuação daqueles atores e de toda a emoção envolvida ali, mas é porque ela nos mostra uma realidade. Eu e você não aguentamos a verdade. A verdade, ela é sempre muito dura e muitas vezes crua demais para que nós a aguentemos. E esse texto então agora, Efésios capítulo 4, versículo 25, na verdade, começando já no finalzinho do versículo 24, vem nos mostrar que apesar de não aguentarmos a verdade, por causa de nosso estado pecaminoso, é exatamente isso que devemos buscar o tempo todo, principalmente dentro da igreja. Eu preguei hoje de manhã a respeito dessa tríade que Paulo ensina àquela igreja e a nós, a respeito do despojar, do renovar e do revestir. Lembrem-se que nós não podemos jamais nos esquecer do verbo aqui, que é, sem dúvida alguma, uma ação direta do Espírito Santo, a renovação das nossas vidas. E aqui, a partir do versículo 25, nós podemos ver Paulo colocando em prática aquilo que ele disse de forma tão teórica nos versículos anteriores. E é interessante que nós podemos perceber duas coisas pelo menos. Você vê que quando nós lidamos com os nossos ídolos, nós não podemos apenas quebrá-los, porque senão eles voltam. Nós devemos destruir os nossos ídolos e no lugar deles termos outra coisa que agora nos motiva, que é obviamente o próprio Deus. E nesse sentido vocês têm ouvido aqui uma série de sermões a partir de Deuteronômio capítulo 5, nos 10 mandamentos, e vocês sabem que os mandamentos eles são tanto positivos como negativos. Os 10 mandamentos não são apenas coisas que nós devemos deixar de fazer, mas ao deixarmos de fazer aquelas coisas, precisamos substituí-las por coisas que precisamos e devemos fazer. Do contrário, cumprimos a lei de forma incompleta e não satisfatória a Deus. É exatamente isso que Paulo está nos colocando aqui. E eu sei que vocês acabaram de ouvir sermões acerca do 8º mandamento, não furtarás. E a partir de domingo que vem, se Deus assim permitir, passarão a ouvir sermões, ou pelo menos um sermão, acerca do 9º mandamento. E aqui Paulo trata do despojar, renovar e revestir, começando exatamente por esse mandamento. O que nós aprendemos no finalzinho do versículo 24 e agora no versículo 25 é que a busca incessante por santidade, ela passa por nos despojarmos da mentira e nos revestirmos da verdade. O despojamento da mentira e o revestimento da verdade. Esses são os nossos 2 pontos. O primeiro deles, então, é o despojamento da mentira. Como falei, começando no finalzinho do versículo 24 e tendo aqui a primeira parte do versículo 25 como o nosso texto para esse momento. Volte comigo, por favor, ali para o final do versículo 24. E nós temos aqui, então, o revestimento do novo homem, que nós somos agora
em Cristo Jesus, pelo lavar regenerador do Espírito Santo, e vejam as características: criados segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Essa linguagem do final do versículo 24 imediatamente deveria nos remeter a Adão. Paulo está falando aqui, criado segundo Deus, certamente isso aconteceu com Adão, mas agora o novo homem então é como que recriado pelo próprio Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade, exatamente como Adão havia sido criado, em retidão, em justiça, pela verdade, todo puro, mas como os catecúmenos ouviram hoje de manhã, mais uma vez, lá em Gênesis 3, com a possibilidade total de cair, com a possibilidade total de desobedecer a Deus, de desejar, preferir as insinuações mentirosas de Satanás do que a verdade bendita do Deus Todo-Poderoso. E é por isso então que, voltando lá ao jardim, nós precisamos entender como essa imagem de Adão, mais especificamente agora, a recriação de Deus em nossas vidas, de um novo homem, representa exatamente aquilo que a salvação nos concede. E essa salvação é baseada na verdade de Deus. E aí alguns comentaristas começam a questionar: por que é que Paulo começa essa aplicação do que ele ensinou com o 9º mandamento? Não parece fazer tanto sentido assim. E aí os comentaristas começam a elocubrar, não saber exatamente por que isso aconteceu na mente de Paulo, mas é mais simples do que parece. Percebam, o final do versículo 24 traz mais uma vez a ideia da verdade. E se você observar, voltando no capítulo 4 mesmo, toda a temática que eu falei para vocês hoje da unidade, diversidade, trindade, maturidade, corporatividade, elas estão todas baseadas naquilo que nós lemos no versículo 15 do capítulo 4. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Na verdade, aqui você tem a tradução seguindo a verdade. Em outras versões, você tem falando a verdade. E aí você procura saber qual é então o verbo. É seguindo, é falando, é vivendo, é o quê? E aqui é uma tentativa do tradutor em nos trazer a ideia da linguagem original. Na verdade, a linguagem original aqui é um verbo criado pelo próprio Paulo, dizendo como que verdadizando, é a verdade fluindo a partir de nós, em amor, e assim ter unidade na igreja. Ou seja, parece-nos óbvio que a primeira aplicação de Paulo agora vai dizer respeito à verdade. E se precisa haver verdade, do que é que precisamos nos despojar, senão da própria mentira? E ainda então, voltando lá para o Éden, nós precisamos nos lembrar exatamente do que aconteceu ali. Volte, por favor, para Gênesis capítulo 3. Você conhece a história, mas não custa nada lermos mais uma vez, e nós assim percebermos o que é que Satanás estava fazendo ali. É óbvio que Satanás, enquanto anjo, já havia caído. Ele agora, usando a serpente, a mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, começa a dizer mentiras para a mulher. E os versículos 4 e 5 deixam isso claro. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal.
A serpente começa mudando um pouquinho aquilo que Deus havia dito, e com o diálogo com Eva, chega-se a uma conclusão terrível. Aquela mentira absurda, completamente contrária ao que Deus havia dito, e tão absurda, não apenas pelo seu conteúdo, mas afirmando categoricamente: Deus é mentiroso. Não confie em Deus, Ele quer enganar vocês. E isso é algo que é recorrente desde a queda de nossos primeiros pais. Toda forma de pecado, em maior ou menor medida, é auto-engano. Nós preferimos a voz da serpente do que a verdade de Deus. E assim, nós podemos ver também o nosso reflexo lá em João capítulo 8. Por favor, abra a sua Bíblia no Evangelho de João capítulo 8. E o que nós estamos fazendo aqui é entendendo exatamente essa raiz da mentira. Não apenas no mundo lá fora, mas dentro da igreja também. Vamos lembrar que Paulo está fazendo todas essas aplicações à igreja em Éfeso. Ele está falando para crentes no Senhor Jesus Cristo, que infelizmente ainda mentiam. João capítulo 8, a partir do versículo 25 até o 47, a leitura é longa, mas ela é fundamental para entendermos aqui a raiz da mentira. João 8, a partir do versículo 25. Então lhe perguntaram: quem és tu? Respondeu-lhe Jesus: que é que desde o princípio vos tenho dito? Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar. Porém aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Eles, porém, não atinaram que lhes falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, e não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Ditas estas coisas, muitos creram nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto de meu pai, vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Então lhe responderam: nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, que vos tenho falado a verdade, que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe eles: nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou. Pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus.
Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Vocês acham aqui que as palavras de Jesus são graves, são sérias, são penetrantes? Imaginem aqueles líderes da época, não apenas membros da aliança, mas considerados os santos de Israel. Eles estão ouvindo que eram filhos do diabo, e o diabo é o pai da mentira. Por isso, lembrem-se que todas as vezes que nós mentimos, nós não estamos fazendo aquilo que procede do nosso pai, mas que procede do diabo, e agimos como se fôssemos filhos dele ainda, não sendo mais filhos de Satanás. Essa palavra, eu quero ressaltar, não é apenas para os mentirosos lá de fora, mas para nós mentirosos aqui dentro ainda. E talvez você não tenha se convencido de que é um mentiroso. E eu preciso mostrar para vocês então, aquilo que Paulo está claramente mostrando para a igreja. Que despojamento é esse então, que é necessário tanto àquela época como ainda hoje? É o despojamento daquilo que é pseudo. Essa é a palavra literal lá em Efésios capítulo 4, volte para lá por favor. Quando Paulo está aqui falando acerca desse despojamento, no versículo 25, ele fala, por isso deixando o pseudo. E nós ouvimos hoje pela manhã, voltando aos versículos anteriores, tudo que é pseudo na área do conhecimento, na área da realidade e principalmente na área da ética. Nós somos filhos de Deus e não precisamos mais viver em um mundo de ilusão. Não precisamos mais pensar a partir de mentira e sustentar essa mentira em nossas vidas, e principalmente não precisamos mais viver uma vida de mentira o tempo inteiro. E mentimos, e ao invés de confessar e dizer a verdade, mentimos ainda mais para tentar cobrir a nossa mentira. E esse ciclo não faz parte da igreja do Senhor Jesus Cristo. É exatamente isso que Paulo está falando a respeito do despojamento. E se então nós vemos o diabo como o pai da mentira, como a raiz da própria mentira, nós vemos um contraste claro com a Trindade agora. Paulo está aqui o tempo todo mostrando a Trindade, o seu ser, o seu caráter, em contraste com aquilo que é pecaminoso. A Trindade é verdade. Nós ouvimos já de manhã hoje o testemunho do Filho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas a palavra também testifica que Deus Pai é a verdade. Abra sua Bíblia, por favor, em Tito capítulo 1. Tito capítulo 1. Claramente aqui, Paulo escrevendo aquela carta a seu filho da fé. Tito capítulo 1, versículo 2. Ele diz, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Quando você olha para o contexto, ele já havia mencionado Deus, ele já havia mencionado Cristo. Claramente aqui então, o versículo 2 se manifesta em relação a Deus o Pai. Deus Pai não pode mentir. E vá agora, mais uma vez, para o Evangelho de João, João capítulo 14. João capítulo 14, versículos 16 e 17. O Filho é a verdade, o Pai é a verdade. É óbvio que o Espírito é a verdade também, mas ouçam isso categoricamente. João 14, 16 e 17. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará
em vós. A mentira, então, ela é absolutamente contrária à Trindade. Ela não é contrária apenas categoricamente à verdade em si. Ela é contrária ao ser de Deus. É por isso que eu e você, como filhos de Deus, não podemos manifestar mentira em nós. Mas como pais, nós conseguimos ver algumas características nossas nos nossos filhos. Não apenas fisicamente, mas também emocionalmente. E nós vemos nos nossos queridos filhos até mesmo mentira. Nós vemos nos nossos queridos filhos pecados que acontecem e ao invés deles buscarem a verdade em primeiro lugar, eles tentam encobrir os seus próprios pecados em mais mentiras ainda, pensando que assim vão escapar das consequências do seu pecado. Será que você já pensou, como muitos pensam por aí, que você nunca mente? E se você é ousado o suficiente para dizer que você não mente, eu gostaria de dizer que, ironicamente, quando você diz isso, você está mentindo. Não há saída. É algo que, infelizmente, faz parte das nossas vidas enquanto criaturas caídas, mesmo regenerados. E eu queria trazer aqui alguns exemplos bem presentes no nosso cotidiano. Certamente o pastor Brainer vai trazer aplicações ainda mais ligadas à ideia que o catecismo maior coloca ali, daqueles deveres exigidos ao nono mandamento e os pecados proibidos no nono mandamento. Nós vemos hoje, por exemplo, a falsificação de assinaturas. Ao estudar sobre esse tema, eu me lembrei dos meus tempos de universidade, de uma coisa tão básica como assinar a chamada por um colega que não queria estar na aula, ou talvez não pudesse estar ali. E ele pedia então, para que não fosse reprovado por faltas, para que alguém assinasse por ele. Uma coisa tão simples, por que não? Porque é mentira. E a mentira, por menor ou maior que ela seja, ela é contrária à Trindade, e nós não podemos falsificar assinaturas. Pasmem, meus irmãos. Presbíteros são capazes de falsificar assinaturas para justificar atas que foram mudadas por ocasiões necessárias. E isso acontece, meus irmãos, no meio da igreja, não apenas nos gabinetes políticos lá fora. E Paulo está nos chamando a atenção para a não mais necessidade disso, para que lutemos enquanto líderes da igreja ou simples membros da igreja pela verdade o tempo todo. Mas nós não aguentamos a verdade. A nossa tendência é simplesmente assinar. Quem é que está vendo? Só Deus. E assim, Paulo também nos lembra do despojamento do pseudo, da mentira, daquilo que é falso e ilusório, nos ensinando que espalhar boatos sobre outras pessoas também é uma quebra do nono mandamento, principalmente se esses boatos forem falsos. É interessante então que nós podemos espalhar boatos ensinados claramente a lutar pela reputação uns dos outros, e às vezes nós fazemos isso de forma tão espiritual. Nós colocamos, por exemplo, no meio de uma roda de crentes, a necessidade de orarmos por aquele irmãozinho que está naquele pecado, sendo que prioritariamente ninguém precisava saber da condição pecaminosa em que se encontra aquele irmão, porque nós precisamos lutar pela reputação uns dos outros.
E o interessante, meus irmãos, é que nós só vemos boatos se espalhando pela igreja, porque não existe apenas aquele que fala o boato, existe aquele que recebe o boato. A demanda é muito grande para o boato se espalhar. Você consegue se ver hoje, então, se despojando da mentira, e da próxima vez que um irmão vier até você falando sobre alguém desnecessariamente, você imediatamente interromper aquele irmão e falar: não, irmão, lutemos pela verdade, lutemos pela reputação dos nossos irmãos, mesmo se forem faltosos. Nós precisamos admitir que nós temos prazer em falar mal uns dos outros. Nós precisamos nos despojar disso. Ao mesmo tempo que temos prazer que falem bem de nós, mesmo que seja mentira. Você já passou por isso? Talvez alguém apresentando você lhe deu um currículo melhor do que você tem e você imediatamente se calou, para que aquilo então parecesse verdade e você fosse um pouco mais importante do que você é. Isso acontece diversas vezes. E isso mostra o quanto nós estamos preocupados apenas com a nossa reputação, mesmo que isso seja mentiroso, do que com o outro, mesmo que aquilo seja verdadeiro. Tomemos cuidado, então, em não aceitar informações mentirosas sobre nós mesmos, principalmente quando isso nos exalta além da conta. Isso nos mostra uma outra questão importantíssima, mesmo dentro da igreja. Despojar-se da mentira significa que não devemos ter admiração excessiva dos outros e nem de nós mesmos. Na igreja, tem pessoas que têm vontade até de pedir autógrafo para um preletor famoso. Tem pessoas na igreja que ficam viajando pelo Brasil ou pelo mundo atrás das conferências mais importantes por causa desse ou daquele preletor. Não dão ouvidos ao seu pastor da igreja local, mas vivem por aí vendo os vídeos do seu ídolo pastor na internet, mesmo que o que o pastor local diga seja completamente contrário ao que aquele pastor diz. Isso, obviamente, em relação a qualquer outra coisa. Atletas, artistas, políticos. Admiração excessiva de outros ou de nós mesmos faz parte dessa ilusão que nós muitas vezes colocamos em nossas vidas, a ponto de nem sequer mais ver os defeitos necessários daquela pessoa. Nesse sentido, desconfie de si mesmo. Isso é muito importante para nós. Nós temos a tendência, então, a sermos ou nos considerarmos mais inteligentes, mais conhecedores, mais tudo do que os outros. Desconfie de si mesmo. Entenda que talvez você possa estar errado. Ouça o outro lado também. Você nem sempre estará certo, e é importante, então, esse tipo de postura. E finalmente, meus irmãos, numa última aplicação nesse sentido do despojamento, nós precisamos entender de uma vez por todas que nós não podemos mentir para atingir fins legítimos. Isso acontece até mesmo quando nós vamos alimentar os nossos pequeninos. Os nossos pequeninos não gostam daquelas comidinhas verdes. Então nós mascaramos a comida, nós colocamos o verdinho escondido, e aí os nossos filhinhos, ficando mais espertos, eles perguntam: tem brócolis aqui? E nós rapidamente dizemos: não, não tem, coma. E eles comem, e nós descaradamente ainda dizemos: você comeu brócolis, você gostou, você percebeu?
E assim nós não entendemos que os nossos filhos vão aprendendo então o auto-engano e a enganar os outros com um fim maior, como um bem maior. E nós começamos inclusive a criar regras, como ouvi recentemente, para atrair pecadores a encontros de jovens com Cristo. Dizendo, venham, tragam suas bermudas, seus uniformes para jogar futebol, e quando chega lá não tem futebol coisa nenhuma. Mas eles caíram na armadilha. E muitos ouvem o evangelho e se convertem, e nós louvamos a mentira, porque mais um se converteu. Até os ímpios sabem disso. Vendo recentemente também um filme chamado Aprendiz de Espiã. Você tem nesse filme aquele famoso clichê do espião. Ele precisa fingir que é uma outra pessoa. Ele não pode revelar a sua verdadeira identidade. E obviamente chega um momento nesse filme, quando o espião, de forma escondida, ele acaba se apaixonando então pela mãe de uma criança que estava sendo observada por eles, e ele precisa então, num determinado momento, revelar a verdade. E ele vai até ela e revela a verdade. E obviamente naquele momento, o relacionamento entra em crise. E nós ficamos desesperados enquanto aqueles que estão apreciando o filme querem que o mocinho e a mocinha fiquem juntos. E nós chegamos a dizer, não diga a verdade, por favor, não revela a verdade, porque senão o relacionamento vai acabar. E chega um outro momento do filme, quando eles já estão mais ou menos bem, e ela pergunta para ele, quão séria é a questão pela qual você estava mentindo? E ele disse, era uma questão de salvar o mundo ou não. E aí ela pergunta, valeu a pena mentir para mim? Até para salvar o mundo? E o espião diz, um filme ímpio, não. Não valeu a pena. E nós crentes somos os primeiros a continuar justificando mentiras por causa de um bem maior. Talvez vocês não tenham percebido, meus irmãos, que o grande apóstolo Pedro, ele não apenas negou a Cristo 3 vezes, ele nega a Cristo por meio de mentiras. Um dos evangelhos sinóticos diz que ele inclusive praguejou. Ele disse, eu juro que eu não conheço esse homem. Pedro já era nascido de novo, sem dúvida alguma. Pedro, um grande apóstolo, seguidor do Senhor Jesus Cristo, mentiu 3 vezes para salvar a própria pele. E ele se arrepende amargamente disso. As Escrituras Sagradas, meus irmãos, elas nos ensinam que em nenhuma ocasião nós devemos mentir, achando que isso é para um bem maior. Abra sua Bíblia, por favor, em Provérbios capítulo 13. Provérbios capítulo 13. Versículo 5. Provérbios 13, 5. O despojamento da mentira poderia se resumir nesse versículo aqui. O justo aborrece a palavra de mentira. E eu tenho uma dica para você. Todas as vezes que a palavra aborrecer aparecer, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, você pode substituir pelo verbo odiar, que é mais preciso. O justo odeia a palavra de mentira,
mas o perverso faz vergonha e se desonra. Você odeia a mentira? Ou você a abraça demasiadamente no seu dia a dia? Há algo que você precisa confessar nesse momento da sua vida? Você está vivendo alguma mentira, alguma ilusão? Você está se auto-enganando? Você está no melhor lugar que você poderia estar para lutar pela verdade, para correr atrás da verdade. E é isso que Paulo traz enquanto solução. Deixem a mentira, se despojem da mentira e façam o quê? Se revistam da verdade. Esse é o nosso segundo ponto, o revestimento da verdade. Voltemos lá para Efésios capítulo 4. E no versículo 25, nós vemos aqui então, que Paulo não apenas fala sobre o que devemos deixar de fazer, mas ele diz agora, substituam isso. Fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Nós não aguentamos a verdade. Nós queremos escapar da verdade. Mas entendam, por favor, principalmente os nossos filhinhos aqui nessa noite. Mesmo não aguentando a verdade, é sempre melhor dizer a verdade, é sempre melhor buscar a verdade. E a pergunta então é como? Como é que nós falamos cada um a verdade com o seu próximo? E existem alguns princípios bíblicos muito interessantes. Prestem atenção nesse princípio que flui das Escrituras e parece estranho. Não existe verdade absoluta, mas ela é absolutamente necessária. Talvez você ache estranho ou um pouco pós-moderno essa primeira expressão, não existe verdade absoluta. E isso é verdade. Verdade absoluta, meus irmãos, é uma redundância. Verdade é verdade. Existem pessoas que tentam inserir um conceito falso de verdades relativas a cada um, ou como cada pessoa pensa. Isso é absolutamente ilusório e falso. Verdade é verdade, pronto e acabou. O restante é mentira, mesmo que seja meia verdade. E por isso, então, ela é absolutamente necessária. Mais uma vez, como é que nós falamos a verdade o tempo todo? A primeira coisa que precisamos aprender é que não devemos falar a verdade inoportunamente. Isso vai estar lá, bem claro, na aplicação do Catecismo Maior. Não falar a verdade inoportunamente. O que isso quer dizer? Mais uma cena de um filme vai nos ajudar aqui. O filme O Mentiroso. Um advogado que era super bem sucedido, mas que mentia demais e por isso mesmo alcançava sucesso, e o seu filhinho olhando para aquela situação, num dia do seu aniversário, ao soprar a velhinha e fazendo um pedido, sim, crianças, isso é falso, não existe, mas na ilusão do filme, ele pede então que o pai não mentisse por um dia. E no dia seguinte, o advogado acorda e ele não consegue mentir por um dia. Até que ele entra num elevador, numa cena que acontecia repetidas vezes, e naquela cena então, uma mulher lhe perguntava: como está a minha aparência? E ele sempre mentia. Na cena do elevador, então, antes que a mulher fizesse a pergunta, ele de forma inoportuna diz à mulher como ela realmente parecia. Dizer a verdade não significa que você vai inoportunamente dizer a verdade a todos e em todos os momentos. Esse outro princípio diz o seguinte: você não precisa dizer tudo o que é verdadeiro, mas tudo o que você disser precisa ser verdadeiro. Na ocasião do julgamento do Senhor Jesus Cristo,
Como foi colocado hoje no Catecismo de Heidelberg, ele foi considerado inocente, julgado inocente, e mesmo assim ele foi condenado. Ali no tribunal você vai se lembrar que diante das perguntas de Pilatos, chegou um momento onde ele ficou em silêncio. Talvez considerando não jogar pérolas aos porcos ou uma outra situação. Você precisa aprender que não necessariamente você diz tudo que é verdadeiro em qualquer ocasião, mas se você abrir a sua boca, tudo que você disser precisa ser verdadeiro. Uma outra coisa, ao falar a verdade, que precisamos nos lembrar, é que nós nos calamos quando é necessário falar a verdade. Nós falamos a verdade inoportunamente e quando precisamos falar, nos calamos. Sabe quando isso acontece? Quando você precisa, por exemplo, aplicar Provérbios 27, 5. Abra sua Bíblia, por favor, em Provérbios 27, versículo 5. Você talvez esteja perguntando, como é que eu vou saber, pastor? Quando é que eu devo dizer a verdade? Quando é que eu devo segurar alguma questão? Isso é com o discernimento do Espírito Santo e conhecendo as Escrituras Sagradas como a palma da sua mão. Provérbios 27, versículo 5 diz assim: melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Repreensão franca, em outras palavras, é a admoestação verdadeira. É quando você sabe que um irmão precisa de uma advertência e você se omite. Você não quer lidar com aquilo. Bem-vindos à igreja. Aqui é o lugar de confronto na verdade. É o lugar onde nós precisamos sim mostrar os pontos cegos uns dos outros. E pasmem, até o pastor da igreja tem seus pontos cegos. E ao falar sobre ponto cego, não estou dizendo apenas aquele onde você está dirigindo e não vê o motoqueiro vindo pela direita, mas os pontos cegos que muitas vezes nos fazem cometer enganos e assim precisamos da exortação na verdade, em amor uns dos outros. O problema talvez não seja o fato de querermos nos omitir disso, mas a verdadeira pergunta é se você sabe receber exortação. Eu falei aqui da figura do pastor. Será que o pastor está pronto a ouvir de um presbítero ou até de um membro de uma igreja que ele tenha cometido um lapso? Que talvez não seja bem assim como ele disse ou como ele pensa? E é claro que a figura do pastor está sendo usada aqui para demonstrar o que eu e você fazemos o tempo todo. Nós deixamos que o nosso orgulho impeça a admoestação. Nós não aguentamos a verdade. Nós não aguentamos a exortação, mesmo feita em amor. Nós não erramos. Quem erra é você. Nós não tropeçamos. Quem tropeça é você. E assim, meus irmãos, falar a verdade implica em todas essas coisas. E mais uma vez, no meio da igreja, isso implica em sermos caridosos com os mal entendidos. Principalmente em rede social. Você já ouviu ou leu uma mensagem no WhatsApp achando que a pessoa estava falando de uma certa forma, quando na verdade aquilo era apenas a sua imaginação pintando coisas? E vocês deixaram de se falar porque você imaginava que ela tivesse brigado com você por meio do WhatsApp. Cuidado com os mal entendidos no meio da igreja. Sentem-se, resolvam
Maridos, mulheres, conversem. Exponham as dificuldades, exponham as interpretações e vejam que muita coisa pode ser resolvida facilmente quando a verdade vem à tona e os mal entendidos são deixados de lado. Assim nós vemos que todo cuidado é pouco, inclusive com aquilo que a Bíblia fala de aparência do mal. Pode não ser verdade, meus irmãos. Pode ser que uma situação pareça mentirosa ou falsa, mas aquilo é apenas aparente. E é por isso que nós precisamos lutar até nesse sentido, para vencer o que é falso, evitando a aparência do mal. E finalmente, na última aplicação agora, no falar a verdade, cada um com o seu próximo. É o simples, ao fazer uma promessa, cumpra. E eu quero lembrar a vocês que dizer para um irmão que chega até você com um problema e você diz, vou orar por você, isso é uma promessa. E muitas vezes nós não oramos. Quantas coisas nós rapidamente, precipitadamente falamos, vou fazer tal coisa, e não fazemos. E muitas vezes nós falamos isso para agradar os outros, para parecermos servos ou úteis. Talvez a intenção seja a melhor de todas, mas desde promessas descumpridas, que são importantíssimas em contratos, por exemplo, até essas pequenas promessas descumpridas, tudo isso não faz parte de falar a verdade, porque falar a verdade não é apenas da boca para fora, mas é realizar aquilo que foi dito. Nós não aguentamos a verdade. Aquela cena daquele filme não poderia ser mais verdadeira. E é por isso que eu e você, juntos, num mundo de mentira, mas dentro da igreja, onde deve reinar a verdade, precisamos nos ajudar mutuamente a buscar a verdade, a aguentarmos juntos a pressão da verdade. Sabem por quê? Paulo está dizendo aqui isso como motivação. Fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Como pode uma igreja subsistir onde há fofoca, boatos, verdadeiros ou mentirosos? Onde uma igreja pode subsistir se o próprio pastor diz que vai fazer alguma coisa e não faz? Onde uma igreja vai subsistir se é exatamente aqui onde nós devemos tratar uns dos outros na verdade e não o fazemos? Paulo nos lembra em outro lugar que a igreja é a coluna e o baluarte da verdade. A igreja é responsável para mostrar a verdade, o valor da verdade para o mundo. E assim sermos de fato membros uns dos outros. Carregarmos os nossos fardos, porque foi exatamente isso que Cristo fez. Não é interessante que Paulo está aqui aplicando na nova aliança um conceito que parece ser tão da nova aliança? Deixa eu mostrar para vocês de onde Paulo está tirando essa aplicação aqui. Vá comigo lá para Zacarias, agora capítulo 8. Nós fomos para Zacarias hoje de manhã, e agora Zacarias capítulo 8. Por favor, prestem atenção. Zacarias capítulo 8. Versículos 1 a 8, depois a gente pula para os versículos 16 e 17. Veio a mim a palavra do Senhor dos Exércitos, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos:
Tenho grandes zelos de Sião, e com grande indignação tenho zelos dela. Assim diz o Senhor: voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. Jerusalém chamar-se-á a cidade fiel, e o monte do Senhor dos Exércitos, monte santo. Meus irmãos, aqui a palavra cidade fiel é melhor traduzida como a cidade da verdade. Jerusalém chamar-se-á a cidade da verdade. Assim diz o Senhor dos Exércitos, versículo 4: ainda nas praças de Jerusalém sentar-se-ão velhos e velhas, levando cada um na sua mão o seu arrimo, por causa da sua muita idade. As praças da cidade se encherão de meninos e meninas, que nelas brincarão. Assim diz o Senhor dos Exércitos: se isto for maravilhoso aos olhos do restante deste povo, naqueles dias, será também maravilhoso aos meus olhos, diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que salvarei o meu povo, tirando-o da terra do Oriente e da terra do Ocidente. Eu os trarei e habitarão em Jerusalém, eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus em verdade e em justiça. Vejam agora os versículos 16 e 17. Eis as coisas que deveis fazer: falai a verdade, cada um com o seu próximo, executai juízo nas vossas portas, segundo a verdade, em favor da paz. Nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo, nem ame o juramento falso, porque a todas estas coisas eu odeio, diz o Senhor. Paulo não está tirando essa aplicação do nada. A palavra do Senhor na antiga aliança já mostrava a verdade, a verdade, a verdade. Nós não aguentamos a verdade, mesmo dentro da igreja. A cidade da verdade, a habitação da verdade. Mas teve um que aguentou a verdade em nosso lugar. Talvez uma das principais verdades desse mundo, porque Deus, que não pode mentir, já havia estabelecido isso desde toda a eternidade. Todo o pecado, inclusive o da mentira, merece punição, merece o inferno. Essa verdade ninguém aguenta. E Jesus deu a mim e a você não apenas o livramento da mentira, mas o livramento das garras do pai da mentira. Ele, sendo a própria verdade, morreu verdadeiramente por mim e por você, e ao terceiro dia, sem ilusão alguma, ressuscitou, para que eu e você hoje tivéssemos toda a esperança de que a partir de hoje nós odiaremos ainda mais a mentira e falaremos cada vez mais a verdade uns com os outros, principalmente dentro da igreja. Que assim o Senhor Deus nos ajude. Vamos orar. Deus, obrigado pela tua verdade, obrigado por todas as aplicações que o Senhor traz para nós a partir das Escrituras Sagradas. E nós sabemos, ó Deus, que a verdade é dura, ela é difícil de ser ouvida, mas ela é extremamente necessária. Jesus jamais mentiu, Jesus sempre disse a verdade. E Ele é o nosso modelo maior, inclusive, para agora sabermos exatamente como proceder ao procurarmos nos despojar da mentira e nos revestir da verdade. Ó Espírito Santo do Senhor, nos renova cada vez mais à medida da varonilidade perfeita do nosso Senhor Jesus Cristo. É no nome dele que nós oramos. Amém.